E, queridos, essa noite nós vamos falar de vida de louvor. Amém? Aleluia. Sabe, por um tempo, eu tenho sentido mesmo um incômodo na minha própria vida e na igreja mesmo, na igreja aqui, nós, coletivo, que muitas vezes a gente vem para o culto com muito aquela expectativa de receber. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos prestando culto ao Senhor. Amém? Nós somos, aqui na Nova Aliança, nós somos o templo, nós somos o sacrifício e nós somos o sacerdote. Amém? E porque nos juntamos para ter essa unção coletiva. Mas, em todo o tempo, como nós cantamos aqui, nós vivemos continuamente na presença do Senhor. Amém, queridos? E nós precisamos ter essa consciência de adorador, que a gente não venha só assim, com a canequinha na mão, querendo receber alguma coisa do Senhor, mas nós viemos também prestar, principalmente, adorar, prestar o nosso culto ao nosso Deus. Mas isso não acontece só aqui na igreja. Aqui na igreja é de uma forma coletiva, mas o tempo todo, continuamente, a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Quando nós sairmos daquela porta ali, não pense você que o nosso culto está terminando. Na verdade, a melhor parte, o maior culto está por vir. É a nossa vida lá fora, diante de tantos desafios. Mas a nossa vida pode ser uma vida de louvor e adoração ao Senhor. E deve ser, e Ele já nos capacitou para isso. Amém? Lá em Isaías 61, a gente vai ler do 1 ao 3, que diz assim. 61, do 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Em algum tempo, nós fomos quebrantados. Amém, queridos? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E sabe, queridos, no início do ministério de Jesus, ele chegou lá numa sinagoga, abriu esse livro, abriu o livro do profeta Isaías, nessa passagem, e ele disse, hoje se cumpriu essa escritura. Amém? Então, há 2000 anos já foi cumprida essa escritura. E, dentre outras coisas que estão descritas aqui, nós recebemos vestes de louvor. Amém? E é interessante que tem algumas roupas que nos vestem muito bem, não é assim? De manhã, a Vanusa estava aqui e eu citei que ela trabalha para uma grife famosa, onde as roupas vestem muito bem. Mas nenhuma roupa nos veste tão bem como vestes de louvor. Amém? E a partir do momento que reconhecemos esse Jesus que veio e declarou que veio fazer todas essas coisas, e a partir do momento que reconhecemos o sacrifício dele e reconhecemos ele como Senhor da nossa vida, nós passamos a ser vestidos dessas vestes, vestes de louvor. Amém? Você pode dizer para o seu irmão, você está muito bonito, vestido de vestes de louvor. Amém?
Grandes marcas, queridos, qualquer um pode vestir. Até tem um filme, né? O Diabo Veste Prada. O diabo pode até vestir Prada, mas vestes de louvor, só os filhos de Deus podem vestir. Amém? Você está muito melhor vestido do que vestido de Prada. Não que seja proibido vestir Prada, tá bom? E o que é louvor? Louvor é a expressão de uma vida de adoração. Adoração é um relacionamento com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus, queridos, vai significar uma vida de louvor, uma vida de adoração. Amém? Uma vida inspirada por Deus e uma vida de comunhão com Deus. Louvor, queridos, não é apenas música. Música faz parte, é uma fração do louvor, mas louvor não é apenas música. E, inclusive, nós temos, aqui na igreja, nós temos um ministério de música, pessoas chamadas para cantar, com dons e talentos para cantar, para ministrar música, mas toda a igreja está envolvida no ministério de louvor. Amém? Então, para você entrar para o ministério de música, é preciso fazer uma audição. Faça lá, igual o The Voice, né? Assim, faz uma audição. Aí você pode, as cadeiras podem virar para você, ou as cadeiras podem não virar para você. Mas se não virou para você e você foi reprovado na audição, saiba que você não faz parte do ministério de música, mas você faz parte do ministério de louvor, como todo filho de Deus, como eu faço também. Amém? Eu não sou apta a estar no ministério de música, mas, poxa, André, mas sou muito apta a ser uma ministra de louvor. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Hebreus 13, 15. Entendi. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, de vez em quando, uma vez por ano, quando eu sentir, quando eu estiver emocionado, não. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então, se seus lábios confessam o nome de Jesus, a sua boca vai trazer sacrifício de louvor. Todo o seu corpo vai ser um louvor ao Senhor. Amém, queridos? A gente vai falar alguns exemplos na Bíblia sobre louvor, o que fazer, o que não fazer. Amém? E o primeiro exemplo que a gente tem é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que está lá em João 4, do 13 ao 20. E é um dos diálogos, para mim, é o diálogo mais lindo da Bíblia. Você pode achar outro, mas para mim, onde Jesus, para uma mulher excluída, ele revela a sua identidade de Messias, mas ele também revela a nossa identidade nele, de verdadeiros adoradores. Ele não foi falar isso na sinagoga, ele não foi falar para um profeta, ele não foi falar para um rabino, para um mestre, mas ele falou para uma mulher excluída, tal qual fomos nós um dia. E ele diz lá em João 4, 23 ao 24. E essa mulher é interessante, a gente conhece a história, né? Ela está lá no poço, pegando água, meio-dia, porque ela era excluída, porque ela era excluída naquele tempo por ser mulher, onde as mulheres não tinham voz. Ela era excluída por ser samaritana, um povo mestiço, que os judeus não se davam com os samaritanos. E ela era excluída por ter má fama, porque ela já havia sido
tido 5 maridos e agora ela vivia com uma pessoa, com um homem, que não era seu marido. Então, ela era uma mulher que tinha uma má fama. E, para essa mulher, a gente vê que ela tinha uma sede de Deus, porque quando Jesus começa a falar sobre a vida dela, como só uma mulher é capaz de fazer, Jesus está falando ali da água, né? Olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria e eu te daria água viva. Aí começa aquela discussão assim, ela, mas o senhor não tem com o que tirar, né? E aí ele vai falar da vida dela e na hora ela fala, vejo que és profeta. Aonde a gente adora? Só uma mulher muda de assunto assim, né? Aonde a gente adora? E aí Jesus revela, porque os judeus dizem que é para adorar em Jerusalém, os samaritanos dizem para adorar nesse monte. Aonde é o lugar da adoração? E ele revela para ela o lugar da adoração, que agora é nós, é mãe. E ele diz assim, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Cristo revelou o lugar da adoração, onde é em espírito e em verdade. E ele diz assim, é chegada a hora e já chegou. Quando ele está falando isso, ele está falando, é chegada a hora. Vem um povo que vai ser capaz de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Já chegou. Eu sou o primeiro deles. Eu sou o primeiro adorador em espírito e em verdade. Naquele tempo, só Jesus poderia adorar o Pai em espírito e em verdade. Só Ele tinha o Espírito Santo dentro dele. Só Ele não tinha morrido espiritualmente. Amém? Mas depois dele, como ele próprio diz, se o grão cair na terra e morrer, a semente cai na terra e morre, ele estava falando de si próprio, multiplica. Milhares, milhares e milhares. Amém, queridos? Somos nós. E aí Jesus revela para essa mulher o lugar da adoração e o adorador, que somos nós, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E a gente vê, queridos, que essa mulher, ela procurava, como muitos de nós procuramos em tantas coisas, preencher aquele vazio que ela tinha de Deus, aquela sede que ela tinha de Deus, ela procurava nos relacionamentos. E isso é um perigo. Hoje ainda, às vezes, entre crentes, entre pessoas nascidas de novo, a gente ainda vê pessoas buscando em outras coisas, buscando fora de si o saciar da sua sede, algo que vai matar a sua sede. Mas saiba que dentro de você, você que já declarou Jesus como Salvador da sua vida, dentro de você corre um rio de água viva. Está disponível para você beber dessa fonte o tempo todo. Amém? Você não precisa ficar procurando lá fora, o saciar da sua sede, algo para te preencher, algo para matar a sua sede, principalmente nos relacionamentos, principalmente em relacionamentos amorosos. Né? Eu sempre falo aqui, eu e Marcelo, a gente é casado, a gente tem um bom casamento, glória a Deus por isso, mas a expectativa que eu tenho em relação a ele tem que ser limitada. Tenho uma expectativa em relação a ele, mas me preencher mesmo, só o Senhor me preenche. Me entender mesmo, só o Senhor me entende. Amém? Porque senão, queridos, eu fico como essa mulher, a partir do momento que toda a expectativa que não era para ele, eu colocar sobre ele, vai ser muito para ele. E uma hora eu vou olhar e vou falar, não está suprindo a minha expectativa. Vou partir para o segundo, vou partir para o terceiro,
para o quarto, para o quinto, para o 10º. Amém? Essa palavra não é para trazer condenação a você, mas se você está aqui procurando fora, procurando em relacionamentos, o matar da sua sede, saiba que só em Cristo. Só Cristo, de fato, te preenche. Só Cristo, de fato, mata a sua sede. Amém? E quem beber dessa água, como ele já disse, nunca mais terá sede. E aquela mulher, ela estava ali naquele poço, meio-dia, com seu cântaro, com seus baldes, vamos assim dizer, e quando ela percebe que ela está com o Messias, ela larga os baldes e sai correndo. Esqueceu da sede. E sai para anunciar. Aquela mulher excluída foi a primeira missionária. Saiu para anunciar lá na sua cidade o encontro que ela teve com o Messias. Aquela mulher envergonhada, excluída, mas agora ela saiu, perdeu toda a vergonha e saiu para anunciar. Eu encontrei o Messias, a ponto dos moradores da cidade dizerem assim, olha, tá bem, você já falou, agora a gente está vendo, não precisa falar mais não. Amém, queridos? Porque quando a gente encontra Jesus, quando a gente tem a nossa sede saciada, a gente quer que os outros tenham também. Amém, queridos? E olha que ela nem nasceu de novo, porque isso só acontece quando Jesus morre e ressuscita. Mas somente aquele encontro com Jesus já faz toda a diferença na vida daquela mulher. Sabe, queridos, isso que a gente vive hoje, como Davi ansiou, desejou viver, poder adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele não podia, ele não era nascido de novo. Todos os heróis da fé, todos os profetas da velha aliança, eles desejaram isso. Mas sabia que você é um adorador muito de melhor classe do que Davi? Porque você pode adorar em espírito e em verdade. Amém? Mas isso também aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque naquilo que ele podia, ele fazia o seu melhor. Amém. E nós podemos muito mais. Sabe, queridos, nós fomos criados para louvor e adoração do Senhor. Esse é o nosso propósito. E não porque o Senhor, quando a gente fala assim, alguém pode pensar, mas Deus está carente da nossa adoração? Se eu não adorar, Deus não vai ter adoração? Ele precisa da minha adoração? Não. Não, no céu não falta louvor, não falta adoração. A gente vê em Apocalipse que diante do trono tem seres viventes clamando sem cessar que Ele é santo. Amém, queridos? A toda a terra, toda a criação louva ao Senhor. E, recentemente, está na Bíblia, que toda a terra, toda a criação louva ao Senhor. E, recentemente, os cientistas conseguiram gravar o som das estrelas. Para a gente não é novidade. Se toda a criação louva ao Senhor, é normal que as estrelas louvem ao Senhor. Amém, queridos? Para a gente não tem novidade nenhuma. Mas lá em Salmos 148, 2, diz que toda a criação, terra, céu e mar, louvam ao Senhor. Então, não falta adoração ao Senhor. Mas o nosso propósito, nós só somos completos adorando a esse Deus. A adoração dá sentido à existência humana. Amém? Lá em Efésios 1:3, olha o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos escolheu, nos predestinou para louvor da glória da sua graça. Amém? No 12 diz assim, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, qual é o nosso propósito? Sermos para louvor de sua glória. E isso dá sentido à nossa
existência, sabe, queridos? Jesus, qual foi o trabalho de Jesus? Trazer a presença de Deus de volta para nós, nos levar de volta à presença de Deus. E por isso agora nós vivemos continuamente na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus quando nós vamos orar, sabe? Então a gente não fala assim: olha, Senhor, agora eu estou entrando na tua presença. Quando foi que você saiu? Né? Então, nós vivemos continuamente na presença de Deus. Nós não entramos na presença de Deus somente quando vamos orar, ou somente quando chegamos aqui na igreja, estamos entrando no lugar sagrado. Estamos entrando num templo, sim, um lugar feito para o louvor do Senhor, mas, queridos, se nós sairmos daqui, isso vira só um prédio. Pode funcionar qualquer coisa aqui, mas nós, esse prédio aqui, esse templo aqui, é o lugar da verdadeira adoração. Amém? Agora, então se é assim, por que a gente precisa congregar? Exatamente para a gente ter esse ajuntamento santo, onde nós recebemos um dos outros, nos fortalecemos, edificamos a nossa fé para continuar o culto lá fora, para o maior culto ser lá fora. Amém? Quando a gente tem essa consciência de que nós somos o culto, nós somos responsáveis por prestar o culto, a gente não vai sair da igreja dizendo: o culto hoje não foi legal, não. Se o culto não foi legal, quer dizer que você não prestou um bom culto. Você é responsável pelo culto. Eu sou responsável pelo culto. Amém? Não coloque a culpa no pregador, nem no ministério de música. Que não são levitas. O ministério de música é levita? Não. Quando a gente vê no Velho Testamento, falando sobre a tribo de Levi, a gente vê que eles eram porteiros, eles faziam todo o serviço no templo. O ministério levítico era como se fosse o nosso ministério de socorros hoje. Cuidava do templo, da alimentação, né? Enfim, fazia todo limpeza. Amém, queridos? Então, nós também não chamamos o Ministério de Música de levitas, porque, senão, a Débora, que está lá atrás, também é levita, seria levita. Mas nós estamos numa aliança superior, amém, queridos? Baseados em maiores promessas. Glória a Deus. A gente vê um outro exemplo na Bíblia sobre louvor, e, dessa vez, um exemplo negativo. É o que aconteceu com Mical, filha do rei Saul. Está lá em 2 Samuel 6, do 14 ao 16. E diz assim: quando isso aconteceu, né, queridos, quando a Arca da Aliança foi traga para Israel. E aí teve aquela primeira tentativa que não deu certo, e na segunda tentativa, quando tudo deu certo, diz lá, 2 Samuel 6, o 14, diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Aí, no verso 20, diz assim: quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer. E aí o 23 diz assim: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. E a gente vai ver alguns aspectos aqui. A gente vê
que Davi, ele dançava com todas as suas forças. Davi, ele fez o que podia, queridos, ele dançava com todas as suas forças, mas ele não era nascido de novo. Nós podemos dançar no Espírito Santo, amém? Nós podemos dançar na força do próprio Senhor, amém? Mas Davi, ele fez o melhor que ele podia. E a gente vê que Mical, ela deixou de receber a sua bênção. Na hora que Davi vai abençoar a sua casa, com certeza ele trouxe uma bênção para cada esposa, uma bênção para cada filho, mas Mical, ela deixou de receber a sua bênção, que talvez fosse filhos, porque ela, em vez de se envolver na adoração, quando todos estavam adorando, celebrando o Senhor, ela ficou olhando pela janela e criticando. E a gente tem que ter cuidado com isso, queridos, porque isso acontece muitas vezes com a gente. A gente pode estar até no culto, e às vezes algumas manifestações, né, as pessoas correm, as pessoas pulam, dançam, né, fazem coisas assim, que naturalmente a gente olhar do lado natural, a gente pode até dizer, que vergonha, para que isso? Mas nós não fomos chamados para isso, amém? Para ficar olhando pela janela e criticando. Muitas pessoas que deixaram de congregar, estão lá fora hoje, ficam também olhando, para que isso? Para que ir para a igreja? Para que? Criticando, olhando pela janela. São pessoas que, como Mical, ela se tornou uma mulher amarga, amargurada. Se a gente vê a história de Mical, a gente vê que muita coisa ruim aconteceu com ela. Primeiro, ela foi dada como prêmio. Davi venceu Golias e Mical, ela gostava de Davi. Ela gostava de Davi, não de Golias. Ela gostava de Davi, tinha interesse em Davi. Saul percebeu isso, mas quando Davi foi lutar contra Golias, ele sabia que ia ganhar como prêmio a filha do rei. Não era Mical, não. Era outra. Mas como Mical tinha interesse por Davi, Saul foi lá e deu Mical. Casaram. Aí depois Saul começa a perseguir Davi. Sabia que ele era o rei ungido e Saul já tinha sido rejeitado. Davi foge. Saul vai dar Mical como esposa para outro homem. Depois Davi volta, vai lá, pega Mical de volta. Imagina a situação dessa mulher. Muito motivo para ela ser uma mulher infeliz, amargurada. Sabe, queridos, mas isso não tira a responsabilidade dela. Não importa o que fizeram com você, se alguém te magoou, se alguém te feriu, não fique como Mical, olhando pela janela, amargurada e deixando de receber bênção, sendo infrutífero, como foi Mical, acabou tendo uma vida infrutífera, porque naquele tempo uma mulher que não tinha filhos não era uma mulher abençoada. Então, isso se reflete na nossa vida hoje, quando a gente fica dessa forma, olhando o outro, criticando, em vez da gente se envolver na adoração, em vez da gente ter o Deus como nosso centro, como digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, independente das circunstâncias, independente das pessoas, a gente fica infrutífero. Eu não vou mais na igreja, não. Passei, ninguém falou comigo, ninguém me abraçou, ninguém me deu tchau. Não pense você que vai frutificar. Não vai frutificar. Vai ter um ministério, uma vida infrutífera. E a culpa não é do outro, não. A responsabilidade é sempre nossa. Amém, queridos? Então, vamos sair desse engano. Não vamos ser como Mical. E essa atitude de Mical, esse espírito de Mical, ainda ronda a igreja. Sabe, uma pessoa nova convertida, ela pode não conhecer, não entender a respeito das manifestações. Às vezes um cai aqui, outro rola ali, outro corre, e a pessoa, para que isso, né?
uma pessoa nova convertida, de fato acontece, queridos. Mas depois que a pessoa já está um tempo, já devia ser maduro, já devia até ser mestre, pelo decorrer do tempo, ainda ficar nesse procedimento, nessa conduta de Mical, está completamente errado. Avalie a si mesmo, se corrija. Às vezes, queridos, diante da manifestação do Espírito, as nossas emoções estão ali. Tem pessoas que são, como eu posso dizer assim, mais escandalosas mesmo. Naturalmente mais escandalosa, né? Mas outros são mais contidos. Naturalmente mais contido. E essas emoções estão ali diante, nós adoramos ao Senhor em espírito, em verdade, usamos o nosso corpo, a nossa alma, onde reside as nossas emoções. E, às vezes, pode mesmo alguém se emocionar demais. E, se o irmão se emocionar demais, pode acontecer até de um diácono chegar, irmãozinho, ó, menos, com toda a descrição, menos, até aqui, ó. Não passa daqui. A pessoa não vai sair aqui caindo, quebrando. A gente não vai permitir isso, né? Quebrando, caindo em cima dos instrumentos, menos. Não é assim? Mas isso é natural acontecer, sabe, queridos? Mas a gente tem que estar atento às manifestações do Espírito Santo. E o Espírito Santo é sensível. E, sabe, algo que também a gente ensina a igreja, precisa ensinar, a gente não aplaude ao Senhor. Eu sei que muitos vêm de outras denominações, onde é comum, eu já vim de denominação assim, a cada louvor a gente bate palma, acabou o louvor, só que a gente entende que aquele momento ali, às vezes, o Espírito Santo quer se manifestar, uma unção de cura, sabe? Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria. E essa unção, queridos, é muito sensível. Qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer algo fora do tempo, do lugar, pode a unção se esvair assim, sabe? Então, por isso a gente não aplaude ao Senhor. E também porque a gente entende que aplauso, eu posso aplaudir o meu irmão, eu posso aplaudir um espetáculo, mas para o Senhor nós erguemos mãos santas e adoramos Ele em espírito e em verdade. Deus está em outro nível, amém, queridos? De adoração. Isso quer dizer que eu vou chegar agora na igreja do meu irmão e vou querer mandar lá e dizer, ninguém aqui aplaude mais. Não. Quando eu vou na igreja que aplaude ao Senhor, já estão aplaudindo mesmo, né? Um barulho a mais, um a menos, eu aplaudo e louvo ao Senhor. Senhor, só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Amém? A gente não está apto aqui a sair colocando regra na igreja dos outros, não. E a gente respeita as outras denominações que entendem diferente. Se você for lá, já estão aplaudindo. Se tinha barulho, se vai, já. Mas aí acrescenta a adoração. Amém, queridos? Está aprendendo alguma coisa essa noite? Aleluia. E cuidado com o espírito de Mical, para não ficar uma vida infrutífera. Sabe, queridos, louvor é tão interessante, e apesar de louvor não ser só música, eu já falei, é uma fração do louvor. E lá em 2 Crônicas 20, acontece algo muito interessante. Vou abrir aqui. Povos muito poderosos vieram contra Israel. E o rei Josafá, ele ora ao Senhor. Ele consagra aquela guerra ao Senhor. E olha o que acontece. Lá em 2 Crônicas 20, a gente vai ler a partir do 20 mesmo. Diz assim: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá, esse é o rei, se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá
e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Amém, queridos? Então, uma guerra onde Israel só louvor, só houve louvor, e o Senhor fez todo o resto. Imagina, eu fico imaginando o ministro de música, porque não é normal, né? Quando vai para a guerra, o exército que vai à frente. E aí, naquele dia, os ministros de música à frente. Já pensou? De manhã eu peguei o Marcelo, agora vou pegar o André. André, você é o ministro escalado aquele dia, para ir à frente do exército. Ai, meu Deus, logo na minha vez vai ser assim. Mas na hora que eles começaram a louvar, aqueles inimigos se destruíram uns aos outros. Amém? E o povo de Deus foi vencedor, saiu foi à batalha sem batalhar. Amém? E existe bênção, e existe vitória no momento de louvor, no momento de adoração. Às vezes a gente quer ir com as nossas armas, a gente quer ir na nossa força, a gente quer ir na força do ódio, muitas vezes. Mas existe uma força que já está dentro de nós, que é a força do Senhor. E nós podemos louvar e adorar o Senhor, e as circunstâncias mudarem ao nosso favor. Amém, queridos? A gente vê isso acontecer também com Paulo e Silas na prisão. Foram presos, açoitados, acorrentados, levados ao cárcere interior, prenderam suas mãos, prenderam seus pés, mas não prenderam suas bocas. E eles, no mais, como eu posso dizer assim, na noite mais intensa, nas mais densas trevas, à meia-noite, eles começaram a cantar louvores. E, de repente, eu amo esse de repente, houve aquele terremoto, as cadeias se quebraram, todos foram libertos, houve salvação na casa do carcereiro, amém? Porque eles decidiram louvar ao Senhor diante da adversidade. Só que muitas vezes nós, mesmo tendo todas essas histórias para nos inspirar, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de nós, no meio da adversidade, a gente ainda insiste em reclamar. Imagina eu e você, presos lá no cárcere interior, açoitado, as costas sangrando, preso mãos e pés. Será que a gente não ia estar dizendo assim, acho que não, esse negócio não é de Deus, não. Se eu sair dessa, nunca mais eu prego o evangelho. Por que Deus nos livrou? Ó Senhor, por que o Senhor não olhou para mim? Eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu vou toda semana no culto, eu já fiz tanta coisa, por que o Senhor não está olhando em meu favor? Aí, você acha que essa oração ia render um de repente do Senhor? Não. Mas o louvor e a adoração rende um de repente, onde as cadeias são quebradas, onde existe salvação, onde o propósito é alcançado. Amém, queridos? E nós podemos louvar o Senhor continuamente. Nós vivemos continuamente na presença dEle. Amém? O terceiro exemplo é também uma mulher. Maria de Betânia, que está lá em Marcos 14, 3. E a gente canta até alguns louvores sobre isso aqui.
que diz assim: veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que esse perfume valia 1 ano de salário, ou seja, 300 denários. E sabe, queridos, o que essa mulher faz? Ela quebra, ela não somente derrama, ela quebra aquele frasco que tinha aquele perfume mais caro, aquele bem mais precioso. Ela quebra, porque o que ela está dizendo com aquilo? Essa adoração é somente para o Senhor. Eu não vou levar nem um pouquinho para casa. Eu não vou levar nem um pouquinho para qualquer outro. Essa adoração é somente para o Senhor. Está quebrado. Ninguém vai mais usar. Esse é o meu melhor. Pertence somente a Ele. É somente dele. Amém? Eu não vou levar para guardar um pouquinho, para quem sabe se eu arrumar um namorado. Não. É só dele. Amém? Essa adoração pertence só a Ele. E quem é essa mulher? A gente vê lá em João dá detalhes. João 12 fala detalhadamente que essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. E como essa mulher chegou a esse nível de adoração? Ela esteve, antes de tudo, ela esteve aos pés de Jesus. Lembra quando Jesus vai lá se hospedar na casa de Lázaro, e Marta, preocupada com muitas coisas, mas Maria fica ali, ouvindo a palavra, aos pés de Jesus. Sabe, essa adoração, esse nível de adoração, a gente só chega estando aos pés de Jesus. A gente só alcança estando ligados à palavra, recebendo a palavra. Íntimos à palavra, porque Jesus é a sua palavra. Amém? Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Então, à medida que a gente se envolve com os ensinos de Jesus, à medida que a gente se envolve com a palavra, a nossa adoração é inteira. Nós não nos prostramos mais diante de qualquer outra situação, diante de qualquer outro Deus. É impossível, impossível se prostrar diante de qualquer outro. Somente o Senhor é digno da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor, da nossa adoração. Não existe outro Deus a quem devemos clamar. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não existe vida. Não existe. Só ele nos preenche em tudo. Só ele nos leva à salvação. Amém, queridos? E aí a gente vai tendo essa consciência. Toda a minha adoração pertence a Ele, a nada mais. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão, sim. Eu não vou adorar mais a criatura do que o Criador. Os nossos desejos, quando a gente decide adorar os nossos desejos, se prostrar diante dos nossos desejos, a gente está adorando mais a criatura do que o Criador. Mas eu posso decidir, porque o Espírito Santo já está dentro de mim. Eu posso decidir adorar o Criador, em vez da criatura. Abrir mão dos meus desejos, abrir mão daquilo que não louva ao Senhor. Todos nós sabemos na nossa vida situações que não louvam ao Senhor. Para o mundo podem ser até lícitas, para o mundo podem ser até normais, mas não louvam ao Senhor. E eu posso abrir mão disso. Eu posso abrir mão, eu posso adorar em espírito, em verdade. O Senhor já me deu essa condição, amém? O Espírito, ele já declarou, há mais de 2000 anos atrás, ele veio apregoar libertação aos cativos. Muitas vezes estamos cativos em nossos próprios desejos. Muitas vezes estamos cativos em nossas próprias necessidades.
mas o Senhor ele já veio nos libertar disso tudo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Maria, Jesus disse, lá em Lucas 10:42, ela escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Amém, queridos? Então, queridos, adoração não é sentimento. Eu estou sentindo, está tudo bem, eu vou adorar. Não, adoração é decisão, é um espírito, é um estilo de vida. É o estilo de vida do crente. Uma vida de adoração ao Senhor. Aleluia. Nossa, a adoração tem que ser intencional, como foi Maria, que apesar disso, também não era nascida de novo, mas ofereceu o seu melhor. Amém, queridos? Ela ofereceu o melhor que ela tinha, mas ela nem era nascida de novo. Sabe, hoje nós não precisamos derramar esse perfume, mas derramar louvor e adoração ao Senhor, que muitas vezes vai se traduzir, sim, em atitudes em prol do reino de Deus, atitudes para com o meu irmão. Servir ao Senhor é servir as pessoas, amém? Por assim dizer, Deus, propriamente Deus, não precisa do meu serviço, mas servir a Ele é servir as pessoas. Talvez a minha forma de adorar o Senhor hoje, a minha expectativa de adorar o Senhor hoje, seja abençoar o meu irmão, seja abraçar o meu irmão, minha irmã. Sempre falamos, né? Homem com homem, mulher com mulher. Sabe? A minha melhor adoração hoje pode ser ouvir ao meu irmão, me inclinar para as necessidades do meu irmão. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, até citei de manhã, tem um banco que, quando a gente liga, fala assim, a gente liga para o banco e pergunta assim, em que eu posso fazer por você hoje? Né? O que eu posso... Dá vontade de quebrar o telefone, né? O que eu posso fazer por você hoje? Não é verdade. Aquilo não é de verdade. Mas, sabe, que a gente possa vir para o culto com essa expectativa, Senhor, o que eu vou fazer hoje? No que o Senhor vai me usar hoje? Mas não só quando a gente vem para o culto aqui na igreja, que cada dia, quando a gente acorde de manhã, levante, já quero chamar o Ministério de Música para cá, que cada dia, quando a gente se levante, que a gente veja tem essa expectativa. Senhor, como eu vou te adorar hoje? Eu já adoro o Senhor em espírito, em verdade. Eu começo a minha manhã louvando e adorando ao Senhor, mas em vez de eu ir, Senhor, o que o Senhor vai me dar hoje? O que eu vou oferecer de louvor ao Senhor hoje? Não vai faltar oportunidade, queridos, de você louvar e adorar o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Enquanto você louva, enquanto você adora o Senhor, com aquilo que Ele colocar na sua mão para fazer, o Senhor que vai guerrear as suas próprias batalhas. E você vai ser vencedor, sem levantar um dedo. Apenas louvor e adoração. Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Que você tenha consciência, querido, que você vive continuamente na presença de Deus. Que não existe nenhum momento que você esteja fora dessa presença. E isso nos traz também uma responsabilidade, amém, queridos? Nós vimos homens e mulheres no Velho Testamento fazendo o seu melhor, na força que eles podiam. Davi, ele dançava com todas as suas forças, mas o Senhor é quem nos fortalece, Ele é a nossa força. Está dentro de nós esse Espírito Santo lindo, que nos conecta de volta ao Pai, onde nós vivemos continuamente em sua presença. Amém? Nós vamos louvar. Eu já quero dar oportunidade para você que está aqui essa noite,
E talvez você possa estar se vendo como Mical, olhando pela janela, porque foi amargurado, porque foi ferido, porque foi machucado. E você está naquela condição, olhando pela janela e até se perguntando, precisa mesmo isso? Mas saiba que o Senhor não esqueceu a aliança que Ele tem com você. E você agora pode reiterar essa aliança com um novo entendimento, sabendo que você é para louvor e glória do nome do Senhor, que você tem um propósito. Amém, queridos? E você pode vir aqui à frente, reiterar essa aliança. Se você nunca declarou Jesus como Salvador da sua vida, essa noite, você está sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É necessário aceitar esse sacrifício para viver essa realidade que está aqui em Isaías 61. Eu vou ler de novo. Isaías 61. Vê se você está nessa condição e saiba que a solução já veio para você há 2000 anos atrás. E você só precisa reconhecer esse sacrifício. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Será que você está quebrantado? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos. Você se sente preso em alguma coisa? E pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Será que você está chorando? E a pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a verdade que o Senhor tem para você. Amém, queridos? Você ser plantado para o Senhor, para a glória dele. Não vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de pequenas alegrias e pequenos prazeres que daqui a pouco se tornam as mais densas trevas, mas viver continuamente na presença de Deus, onde nós enfrentamos desafios, enfrentamos sim, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém, queridos? A paz que não pode explicar estar dentro de nós. Amém? Uma paz que não tem explicação. Ele disse, eu não vou dar a paz como o mundo dá. Como é a paz que o mundo dá? É uma vida sem guerra, uma vida sem tribulação, talvez com muito dinheiro. Mas sabe, a paz que ele dá excede tudo isso. Aleluia. Amém? Mesmo passando por situações, por problemas naturais da vida, nós estamos em paz. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. E você tem a oportunidade de vir aqui à frente e receber Jesus como Salvador da sua vida, fazer essa declaração. Nós só vamos orar por você, amém?